aí, turma, chegamos na divisão de fração. Dividir fração é mais fácil que dividir número natural, sabia? Quer ver por quê? Ó? Aqui também você tem os casos, tudo bem? Então não se preocupa aí, vamos lá. Ó. Primeiro caso é a divisão de uma fração por um número natural. Ó. Você percebeu que quando está falando de fração, o pessoal gosta de falar de comida, né? Ó, então, para o café da manhã, o pai do Pedro e da Isabela dividiu um queijo de Minas em 3 partes iguais, tá bom? Olha o queijão de Minas dividido em 3 fatias. Pedro e Isabela comeram 1/3 cada um, ou seja, cada um comeu uma fationa de queijo, né? Eles são gulosos. Aí, ó, sobrou uma fatia, sobrou 1/3, não é isso? Aí eles perceberam que esse 1/3 dava para comer com uma goiabada. Só que aí, para repartir esse 1/3 com os 2 irmãos, eles tiveram que dividir essa fatia na metade, não é isso? Dividir por 2. Então, eu tenho que fazer essa continha que eu acabei de falar para vocês. Eu tenho que pegar 1/3 que sobrou do queijo e dividir por 2. Maravilha. Agora toma cuidado aqui, pessoal. Lembra que eu falei que fazer divisão de fração é mais fácil que fazer divisão de número inteiro? E é, sabe por quê? Porque você não vai fazer a conta de divisão, você vai fazer uma conta de vezes. Quando você está dividindo fração, você vai fazer uma multiplicação. Olha como funciona isso. Primeira coisa, o 2 é um número inteiro, é um número natural. Assim como a gente fez na multiplicação, você vai ter que transformar ele em uma fração. É só pôr um embaixo, o denominador, né? Maravilha. Então, o que a regra agora fala para você? Quando eu estou dividindo em duas frações, eu vou sempre copiar a primeira fração, que é 1/3, tá? Então, você vai copiar 1/3. Você vai trocar a divisão por vezes, porque você lembra que eu disse que não é conta de dividir, é conta de vezes. Só que para fazer essa troca tem que pagar alguma coisa, não tem? O que é o que você paga? É inverter a segunda fração. O que é inverter? O 1 vai para cima e o 2 vai para baixo. Então, invertendo o 2 por 1, você tem a fração meio. E agora você sabe fazer essa continha. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. Então, qual é a fração do queijo que cada um vai comer com a goiabada? É 1/6. Maravilha, né? Então, olha lá. O que é a primeira coisa que a gente faz aqui, pessoal? É colocar 1 embaixo aqui, né? Aí, o que eu faço? Copio a primeira fração, troco a divisão por vezes, e quando eu troco a divisão por vezes, eu inverto. O 1 vai para cima e o 3 vai para baixo. Aí 1 vezes 1 dá 1, 4 vezes 3, 12. 1/12. A mesma coisa aqui, ó. Vou pôr 1 embaixo, copio a primeira, que é o 2/5, troco a divisão por vezes e inverto. 1 vai para cima, 4 vai para baixo. Aí 2 vezes 1 dá 2 e 5 vezes 4 dá 20. Aqui, ó, você achou a fração 2/20. Essa fração vai dar para simplificar. Então, você vai dividir todo mundo por 2. 2 dividido por 2 dá 1 e 20 dividido por 2 dá 10. Então, você achou 1/10, beleza? Agora, a gente está trocando a divisão de um número natural por uma fração. Então, ó, quantos copos com capacidade de 1/4 de litro são necessários para encher uma jarra que tem 2 litros? O que é a continha que ele está pedindo para a gente fazer? É saber qual é a quantidade de copos que eu uso para encher essa jarra. Para saber essa quantidade, eu pego o volume total da jarra, que é 2 litros, e vou dividir pelo quanto que cabe em cada copo, que é 1/4. Ah, como que eu vou fazer essa continha? Ó, primeira coisa, o 2 é um número inteiro, não é? Você vai fazer ele virar uma fração. Sempre que aparecer um número inteiro na multiplicação e na divisão, você faz ele virar uma fração, põe 1 embaixo, tá bom? Agora você usa a regra que eu ensinei vocês. Copia a primeira fração, que vai ser o 2 por 1, troca a divisão por vezes e inverte aqui. O 4 vai para cima e o 1 vai para baixo. Aí você faz 2 vezes 4 é 8 e 1 vezes 1 dá 1. Quando a fração tem denominador valendo 1, quer dizer que você tem um inteiro, né? Então a resposta daqui é 8 copos. Tá bom? Bom, você viu que eu usei o conceito de inverso de um número, né? Então olha só. O
O que é o inverso de 5 que ele está pedindo aqui? Ó? Inverso é só quando é fração. Como 5 é número inteiro, faz ele virar fração, é só pôr 1 embaixo. Aí inverter, ó, 1 vai para cima, 5 para baixo. Isso que é o inverso. 2 terços, o que é o inverso? 3 vai para cima, 2 vai para baixo. Tá bom, pessoal? E agora dividir duas frações, pessoal. Mais fácil ainda, ó. Você vai copiar a fração. Vamos montar a continha primeiro, né? Como que é a regra mesmo? Você copia sempre a primeira. Então você vai copiar o 3 quartos. Troca a divisão por vezes. Quando você faz essa troca, você inverte. O 8 vai para cima e o 3 vai para baixo. E que apareceu aqui, ó, um 3 em cima e um 3 embaixo. Dá para usar a técnica do cancelamento, né? Então dá para você cancelar os caras aqui, ó, e fica 1. Aí 1 vezes 8 é 8 e 4 vezes 1 é 4. Só que 8 quartos dá para você simplificar ela, você é obrigado a simplificar. Para ganhar tempo eu já vou dividir por 4, tá bom? Se quiser dividir por 2, você divide, aí você vai ver que vai fazer mais uma continha. Vai dar 2 por 1, que é 2 inteiros, tá bom? Então se você pegar 3 quartos e dividir por 3 oitavos, você acha o número inteiro, você acha o número 2, tá? Então vamos treinar aqui, ó. Vamos mudar a cor da caneta agora. Então eu vou copiar 1 quarto, troco a divisão por vezes e inverto. O 8 vai para cima, 1 para baixo. Aí 1 vezes 8 é 8, 4 vezes 1 é 4. Aí aqui deu 8 quartos, não foi? Dá para simplificar. Você vai dividir todo mundo aqui por 4. Dá para dividir por 2 também. Aí você faz uma continha a mais, mas eu vou ganhar tempo, tá bom? 8 dividido por 4 dá 2. E 4 dividido por 4 dá 1, que é 2 inteiros. Maravilha. Então aqui, ó, eu copio os 2 terços, troco a divisão por vezes e inverto aqui, ó. Aí eu faço 2 vezes 6 é 12 e 3 vezes 1 é 3. Deu 12 terços. De novo, 12 terços dá para simplificar. Dá para dividir por 3. Aí 12 dividido por 3 dá 4 e 3 dividido por 3 dá 1. Você percebeu que as continhas que a gente fez deu tudo número inteiro. Vai acontecer isso? Não. Aqui está acontecendo só por questão de coincidência, tá? Quando eu estou fazendo conta com fração, pode dar qualquer coisa, desde número inteiro até uma fração como resposta, tá bom? Olha esse exercício. Eu tenho que resolver primeiro o numerador e depois o denominador. E depois eu tenho que fazer a divisão, pessoal. Por quê? Porque isso aqui representa uma fração, ó, e a fração é uma divisão. Então, primeiro, eu vou começar resolvendo a parte de cima lá. Eu vou começar resolvendo 2 terços mais 1 quarto. Você sabe que aqui vai ter que fazer um M e MC do 3 e do 4, né? Mas eu não vou fazer, vocês vão fazer aí para ver que vai dar 12, tá? Aí você substitui aqui tudo por 12. Aí você faz a continha. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2 é 8. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. 8 mais 3 dá 11. Então o resultado é 11 dozeavos. É a parte de cima. Tá bom? Agora vamos ver a parte de baixo. A parte de baixo é uma conta de menos. É 1 quinto menos 1 oitavo. Então você vai ter que fazer o quê? MC do 5 e do 8. Você vai fazer aí, você vai ver que vai dar 20. Aí você vai trocar, né? Aí você faz 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 1 é 8. 40 dividido por 8 é 5. 5 vezes 1, 5. E 8 menos 5 dá 3. Deu 3 40avos. Ficou ruim aqui, né, pessoal? Mas é 3 40avos. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou apagar essa parte aqui, tá bom? E vou copiar aqui no quadro negro. Então, em cima tinha dado 11 dozeavos. Embaixo deu 3 40avos. Como que eu vou resolver isso aqui, ó? Divisão de fração. Você vai copiar a primeira.
Então vai ficar 11 dozeavos vezes, vai inverter a segunda. 40 vai em cima e o 3 vai embaixo, tá? 11 vezes 40 dá 440. E 12 vezes 3 é 36. Essa fração aqui dá para simplificar, tá, pessoal? Dá para dividir ela por 2. Vamos dividir ela por 2. E vamos ver o que vai acontecer. Eu vou copiar aqui na linha de baixo a resposta, tá? 440 dividido por 2 dá 220. 36 dividido por 2 dá 18. Ainda dá para simplificar por 2 de novo essa continha aí. Vamos dividir ela por 2, ó. Bom, 220 dividido por 2 dá 110. E 18 dividido por 2 dá 9. Aí acabou. Então, o resultado dessa conta aqui, ó, é 110 nonos, tá? Pode praticar agora, tá, pessoal? Valeu!